Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Vamos hoje estar estudando mais uma mensagem da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a oração, como Deus realmente ouve as nossas orações e atende segundo a sua vontade. Portanto, fique até o final desse vídeo e Deus estará realmente nos direcionando para o poder da sua palavra. Deixe aí o seu joinha neste vídeo. Não esqueça também de se inscrever se você não for inscrito e ative o sininho para que você receba todas as notificações. Vamos para a palavra? Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Amados, eu não sei em qual situação você tem orado a Deus, pedindo para que Deus ouça e atenda aos seus pedidos. Porque qualquer um de nós, quando vamos ao Pai, nós oramos agradecendo ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito todos os dias na nossa vida, ou oramos pedindo socorro por alguma situação das quais estamos vivendo. E aqui nesse texto, nós vemos Jonas orando ao Senhor porque ele estava se encontrando em uma situação difícil depois de ter desobedecido a Deus, depois de ter desobedecido a um pedido de Deus, a uma ordem de Deus. E qual foi essa ordem, Paulo? Na verdade, Deus tinha Jonas como um dos profetas que tinha um talento maravilhoso para a pregação da palavra de Deus. Jonas tinha uma vocação, ele tinha um chamado de Deus, ele era vocacionado para pregar a palavra de Deus, onde quer que Deus pedisse que ele fosse, levar a mensagem, o recado de vivificação, de transformação, de perdão de pecados, ele iria. Só que em um dos pedidos de Deus, ele pede a Jonas para ir a uma cidade chamada Nínive. Deus pede para que ele esteja pronto para ir. E a Bíblia diz no capítulo 1 que ele se dispôs a ir. Ele se colocou de pé, mas não para ir para Nínive. Ele tomou um outro curso, ele tomou uma outra direção. Ele foi realmente para Tarsis, deixando de ir para Nínive, que ficava a 800 quilômetros de distância de Israel, e ele pegou um caminho muito mais distante, que foi para Tarsis, a mais de 1.000 quilômetros de distância, que ficava ao sul da Espanha. Mas por que Jonas fez isso? Ele estava com medo de enfrentar os ninivitas? Os ninivitas nada mais eram os residentes da cidade de Nínive. Mas por que ele fugiu, se nunca antes ele tinha feito isso? Na verdade, Jonas não fugiu porque estava com medo de pregar a palavra de Deus. Jonas não fugiu porque ele era um covarde, como diz algumas pessoas, um medroso, um fujão. Não, nada disso. O versículo 2 do capítulo 4 diz que Jonas fugiu porque Deus sabia que no momento em que ele pregasse a palavra de Deus, a palavra de arrependimento, e se as pessoas mudassem de direção, mudassem de rumo, se arrependendo do mal que havia feito, Deus os perdoaria. E foi justamente isso que Deus fez. Ele sabia que Deus era clemente, Deus era piedoso, Deus era um pai que era tardio em se irar, longânimo, e que se arrependia do mal que havia dito ou feito que faria para aquelas pessoas. Foi justamente isso que aconteceu. Por isso Jonas, ele saiu da presença de Deus para fugir para um lugar distante, para não fazer o que Deus havia pedido. E nós, será que temos fugido da presença de Deus? Em qual situação você tem fugido? Talvez Deus te chamou para fazer um determinado tipo de trabalho, seja na obra espiritual, seja em qualquer uma situação que talvez Deus tenha tido um chamado para com a sua vida e você tem se esquivado. Mas eu quero lhe dizer que quando nós fugimos da presença de Deus, as consequências virão, porque Deus quer que façamos aquilo que Ele nos pede. E Jonas fugiu. E as consequências de Jonas, o castigo foi justamente de que Jonas, quando pegou um navio para ir para Tarsis, ele estava escondido embaixo do porão. E Deus mandou um forte vento, aquele barco estava prestes a afundar. E ele só poderia realmente resolver o problema quando Jonas reconhecesse que teria feito um pecado,
da desobediência, assim como lá no início de Gênesis, quando Deus pediu para que Adão e Eva não desobedecessem a ele, não comendo do fruto que era proibido comer, eles comeram, eles também esconderam e fugiram da presença de Deus. Que nós possamos reconhecer onde nós erramos e voltarmos para Deus, para que consequências piores não possam vir sobre a nossa vida. Eu não sei qual problema você tem enfrentado. Nós enfrentamos problemas diante de duas situações. O problema porque cometemos desobediência a Deus devido ao nosso pecado, ou porque estamos obedientes demais a Deus e Ele nos prova diante de situações difíceis, quando o diabo quer provar a nossa vida, como fez realmente com o servo dele, Jó. Mas nós vimos aqui que ele reconheceu o seu erro, falando para os marinheiros que ele estava desobedecendo a Deus, estava indo para um lugar que não deveria ir, e ele teria que pregar a palavra para Nínive. E para que o mar se acalmasse, era necessário que Jonas fosse jogado no mar. E isso aconteceu. Deus só acalmou a tempestade quando Jonas foi jogado no mar. Talvez você esteja passando por uma grande tempestade na sua vida, na sua família. E quando você é abençoado, as pessoas que estão à sua volta também serão abençoadas. Ao contrário, a recíproca também é verdadeira. Quando você está desobedecendo a Deus, cometendo algo que não é favorável a Deus, as pessoas que estão à sua volta podem sofrer as consequências. Os marinheiros perderam as suas cargas que estavam no navio, quase também morreram, porque Jonas estava sendo um fujão naquele momento. Mas, quando ele foi lançado ao mar, a oração que fizemos foi justamente essa. Ele orou a Deus pedindo mais uma oportunidade para que ele pudesse ter a chance de ir pregar em Nínive. No capítulo 3, Deus chama pela segunda vez, um peixe engoliu a Jonas, jogou a Jonas novamente na areia da praia. E Jonas agora pega o caminho para fazer a vontade de Deus. E lá ele pregou e os ninivitas se converteram. Caminho de 3 dias ele tinha que fazer isso, mas ele fez em um dia só. Jonas pregou a noite toda, o dia todo, pregando se ele se arrependesse do mal que havia feito, Deus haveria de destruir toda a cidade. 120 mil pessoas se arrependeram quando a mensagem chegou no coração do rei Senaqueribe. Todas as pessoas se mobilizaram, fizeram um jejum e Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu realmente o seu arrependimento e salvou toda aquela cidade. E Jonas ficou triste porque Deus tinha salvo aquelas pessoas. Mas era a vontade de Deus. E Deus realmente fez com que toda aquela cidade fosse transformada pelo poder da palavra de Deus. Seja o mensageiro do Senhor. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Volte para o Senhor se você está distante de Deus. Porque Ele realmente é longânimo, é paciente e é benigno para com as nossas vidas. Não fomos ainda destruídos por causa da misericórdia de Deus, que é grande em perdoar. Essa é a mensagem de hoje. Ouve. Deus sempre ouve as nossas orações. Clame a Ele. Clame com sinceridade. Porque na hora certa Ele vai te ouvir e atender segundo a sua vontade. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.